Olá, João de Ataíde, no dia 6 de outubro de 2024, domingo. Né? Relações sino-soviéticas e sino-americanas. Né? Tem aí um post, né, muito bom, né, do Viking de óculos no Instagram, que me inspirou a fazer umas reflexões aí, né, sobre essa questão. Bom, essa questão da China é hiper hipócrita. Não é só a China que é hipócrita, mas no caso é porque é da China que a gente vai falar, né? Isso aí, né? Bom, então a gente tem o seguinte, a Revolução Chinesa, né, em 49, né? Você vê que Israel 48, e formação do Estado de Israel, e a China 49. Poucas pessoas juntam as duas coisas, quase ninguém junta as duas coisas, mas para mim são os marcos da nova ordem do mundo, pós-Segunda Guerra Mundial, que você vê no espaço de um ano, você tem a criação de dois dos principais players, né? Novos e principais players, República Popular da China e Israel. E que é óbvio que elas são conectadas também, só que as pessoas não gostam de falar sobre isso, né? Mas o porto de Haifa é administrado pelos chineses, né? É o porto, perto até do Líbano, né? De Israel, né? E não é só isso, não. Pouca gente sabe, eu também não sabia, alguns anos atrás que eu soube. Na Segunda Guerra Mundial, já tinha Hong Kong ali, com Macau, né? Você tinha algumas cidades aí, Xangai também tinha muito estrangeiro, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial e durante também, né? Os japoneses ocuparam boa parte da China, mas não ocupou tudo ao mesmo tempo, entendeu? E, bom, você tinha muitos estrangeiros, né? E você já tinha muitos judeus vivendo ali, né? Por causa de comércio, por causa de vários assuntos. Quando tem a Segunda Guerra e você tem, então, um êxodo de muitos judeus da Alemanha, da Europa Oriental, né? Eventualmente também até da França ocupada, né? E muitos vão parar ali em Xangai, em Hong Kong, né? Muitos. Eu não sabia disso. Aí foi as memórias de um cara, um francês, que estava em Xangai, foi para Hong Kong, também estava ali, morando nessa época ali, e que contou isso. Eu não me lembro, escutei isso há algum tempo atrás, não me lembro se ele mesmo era judeu ou não. Acho que até era, mas... então me chamou a atenção o fato disso. Então você já tinha muitos judeus na China durante a Segunda Guerra Mundial e logo depois, né? Então, interessante, porque é inesperado, né? Alguns refugiados, mas, bom, de alguma maneira trabalhando, né? Fazendo coisas, né? Para poder viver ali, né? Nesse período, né? E, bom, o que você vai ter depois, então você tem a formação, né, do Mao Tse Tung, né? Com a China comunista, que é um comunismo de estilo agrário, em contraste com o comunismo mais clássico, né, o estilo soviético, né, no caso stalinista, mas soviético, que é de essência operária, né, operária urbana. Né. O fato é que, então, dura mais ou menos 10 anos, né, esse ciclo, né, essa aliança, né, com esses cartazes hilários, né, como a gente está vendo ali em cima, né, do Mao e do Stalin, né, aquele tipo de propaganda, aqueles desenhos, né, que chega a ser naif, né, na época, né, que tanto tinha isso na União Soviética quanto na China, né. Bom, mais ou menos 10 anos depois, ou seja, quando entra o Khrushchev, e mais ou menos 10 anos depois, é isso que eu estou vendo, que são os ciclos de uma dezena de anos, entendeu? Mais ou menos, entendeu? Às vezes 9, às vezes 11, 12, mas em torno de 10. O que acontece é que a China rompe relações com a União Soviética, dizendo que o novo líder, Khrushchev, ele decide tratar o Ocidente não como inimigo, né, mas fazer uma convivência pacífica com o Ocidente para evitar uma guerra nuclear, né? Já que o Khrushchev, né, acho que é naquela época que fez a bomba de hidrogênio também. Estou falando da bomba atômica, que dizem, não, a bomba atômica, é a bomba de hidrogênio, que é mais potente, né, diz, né, que é mais potente.
né, nessa época aí do Khrushchev, né? E então aí, mas ele faz uma doutrina de convívio pacífico com o Ocidente. Essa doutrina, né, segundo consta, desagradou o Mao Tse Tung, que então rompe com a União Soviética, porque diz que isso aí está traindo os ideais comunistas, né, que a União Soviética do Khrushchev está traindo os ideais comunistas, se aproximando da burguesia, do Ocidente, aquela coisa, né? Aí isso aí, né, serviu para convencer uma espécie da classe média revolucionária chinesa, né? Porque o curioso, né, chegou até a ter uns atritos de fronteira aí entre a China e a China e a União Soviética, né? O curioso é que vai passando 10 anos e há uma aproximação. Então, eles dividem, peraí, só uma coisa. Então, você vai ter, durante mais ou menos 10 anos, né, uma divisão dos comunistas no mundo. Tá? Eu fui criado nesse meio, então, por isso que eu conheço. Tá? Então, você tem o marxismo-leninismo, tá? E o outro maoísmo. Tá? Intelectuais do mundo se dividem entre o apoio a um e outro. Na França tem muita gente simpática à coisa maoísta, por exemplo, entendeu? O Camboja, né, do Khmer Vermelho, né, depois vai aparecer, ele é maoísta também, né? Os caras lá do Vietnã, eu não sei, cara, eles me parecem maoístas, não. Pode ter alguma influência, sim. Teria que aprofundar, né? Mas até me parece mais o marxismo-leninismo mesmo. Talvez um pouco, né? O marxismo-leninismo temperado por um lado meio chinês, assim, né? No Brasil vai ter essa divisão, né? O PCB, linha soviética, PCdoB, linha maoísta, chinesa maoísta. O único país mesmo que ficou inteiro com a China é a Albânia. E o PCdoB vem a ser linha albanesa, né? E essa é uma, digamos, um segundo cisma, né? Divisão dentro do comunismo, porque a primeira maior tinha sido entre os stalinistas e trotskistas, né? E essa é uma segunda divisão, né? Que vai ter entre os chineses, maoístas, né? E os marxistas-leninistas. Bom, o fato é que essa divisão causa divisão, assim, entre intelectuais e dos partidos comunistas quase do mundo inteiro. No Brasil, embora o PCdoB, em princípio, maior, mais gente, mais coeso, assim, tem o apoio do fundo da União Soviética, né? Tinha o Prestes e tudo mais, né? Olha, a guerrilha do Araguaia, ela é essencialmente maoísta, mais para o maoísta, né? Tanto que o maoísmo queria as coisas no campo, entendeu? Eu sei que é mais de inspiração cubana, mas o MR8 e outras coisas eram mais para maoísta, entendeu? E isso foi a justificativa para fazer o AI-5, né? Então a gente se pergunta qual a função dos extremismos maoístas, tá? Ou dos pseudo-extremismos maoístas, né? Ele foi a justificativa para fazer o AI-5. O AI-5, mas ele foi justificado por essa tentativa de guerrilha furada, tristemente debelada, né? É tudo triste nessa história aí, né? Da guerrilha na qual era um estilo maoísta, né? E aí seguem-se atrocidades, torturas contra eles, mas, bom, a justificativa foi que eles estavam fazendo queriam fazer uma revolução no Brasil, né? De estilo cubano maoísta. Bom, outros fazem estilo cubano maoísta depois na América do Sul, né? Tipo no Peru, né? Sendero Luminoso e outros do gênero, né? Agora, então, o PCdoB, sendo menos numeroso, mas é ele que influenciou mais no final das contas. Assim, no final das contas, o PCB não fez nada de relevante no Brasil nas últimas décadas. É engraçado pensar assim, né? Mas não fez. Já o PCdoB fez tentativa de guerrilha e é o principal aliado do PT. O principal aliado do PT, totalmente, né? PT. E o Flávio Dino fez a carreira dele dentro do PCdoB, né? PCdoB, esse que é maoísta, né? Governador de estado, Maranhão. Esse é o PCdoB, maoísta.
Depois mudou aí de o partido, só para não ficar chato, ser o cara do PCdoB. Mas ele é toda a vida do PCdoB, maoísta. E de ministro da Justiça está aí no Supremo Tribunal Federal, né? O maoísmo está aí, né, diretamente. Não é o cara do PCB que está ali, é o cara do PCdoB, maoísta. Então você vê como essa questão do maoísmo, ela entra, entrou na vida de todo mundo. Né? O STF não altera a vida de todo mundo. Então, né? E aí o que você tem é o seguinte, numa hipocrisia enorme, né? Voltando lá para a China. Então, a China do mal, criticando a União Soviética porque ela é leve com o Ocidente, é soft com o Ocidente, não quer entrar em guerra com o Ocidente, ela pega e se aproxima dos Estados Unidos. Então, em 1970, já se aproxima dos Estados Unidos. E em 72, o Nixon visita a China. E está lá com o Mao, né, dando a mão para o Mao lá, muito contente da vida. Bom, o Nixon realmente pode ser considerado o grande vencedor de tudo, porque ele é o vencedor, representa o vencedor. Ele é o vencedor da corrida espacial, colocou o homem na Lua, né, aquela palhaçada que a gente sabe que não é verdade, né, Apolo não foi na Lua, porcaria nenhuma, mas, segundo consta, ganhou a corrida espacial, né, e colocando o homem na Lua, coisa que o russo nunca colocou, né? Nunca conseguiu fingir colocar, não foi autorizado aos russos soviéticos de fingirem que colocaram um homem na Lua, né? Depois a corrida espacial continuou mais xoxa, assim, com umas sondas, né, para Vênus, para Marte, Voyager, com uma vantagem para os Estados Unidos, né? Porque a Rússia, a União Soviética colocou, foi para Vênus, assim, tal da Vênera, né? Teve os módulos lunares antes que tinham estado lá, né? Mas também na Lua. Mas a maioria realmente foi para os Estados Unidos, mas com já um interesse mais baixo, né? Porque o homem já estava na Lua, com o Nixon. E o Nixon, então, de grande vencedor, né? Ele pega e conclui trazer esse negócio de trazer a China para próximo dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não é só os Estados Unidos. Os Estados Unidos representam os interesses dos banqueiros, dos sionistas, dos grandes banqueiros, né? Não é só os Estados Unidos. Você representa também a City of London. Aliás, em matéria de China, é a City of London, não é? E Hong Kong era, e pelo jeito ainda é mais ou menos, né? Era inglês, né? Britânico. É uma ponta da City of London. E ainda tem alguma coisa aí, porque ainda tem o yen, né? É diferente, ainda tem uma moeda diferente, acho que é o dólar de Hong Kong, né? Ainda existe, então ainda essa união aí total com a China ainda não é, né? Então, quer dizer, o Nixon é um representante de todo esse lobby sionista, né? City of London, também, né? Uma ligação de City of London e Wall Street, sionismo, né? E aí, recepcionado pela China, numa hipocrisia gigantesca, que criticava o russo por ser soft com o Ocidente, quando ele pega e abre as pernas para o Ocidente. Aos poucos, claro, não pode ser tudo, porque o Mao tem que agradar a classe média revolucionária chinesa, que o apoia, né? Alguma classe média revolucionária, não é? Bom, o que acontece é que você vai ter, então, Para mim, então, isso é a grande foto assim da nova ordem mundial, seria esse encontro do Nixon com o Mao Tse-tung, porque o Nixon também representa o sionismo. Então você tem tudo ali, você tem uma junção comunismo-capitalismo sob a égide do sionismo. Aliás, existem judeus históricos, né, na China, se chamam Kaifeng. É possível que tenha outros grupos, mas o maior é Kaifeng. Mas são mínimos, eram 1.000, 2.000 pessoas, são algumas famílias. Pelo que eu li, né, no máximo eles tiveram 3.000 pessoas. Ou seja, não é nada no mundo de 500 milhões de habitantes, 800 milhões, 700 milhões, 3.000 pessoas. E há indícios de que o Mao Tse-tung era, ou podia ser Kaifeng, ou seja, judeu chinês, né? Que veio, são uns judeus que vieram na Idade Média, se instalaram na China, foram casando, foram ficando com um cara de chinês, assim, resumindo, né?
Se for isso, é impressionante. Aí seria um encontro de dois, né, ali. Bom, Nixon e Mao representa o que é o mundo hoje. Entendeu? Representa o que é o mundo hoje. Mas em 72 a gente não tinha essa visão. Sacou? Comunismo. Para quem vai na coisa ideológica, classes médias, intelectuais, gente que gosta de se informar e questionar essas coisas, assim, mais ou menos dentro das narrativas que o mainstream solta aí pra gente, achava que aprende, né, que o socialismo, né, do Marx, ele seria baseado na mudança da relação com os meios de produção, né? Uma coisa econômica, uma relação econômica, vamos chamar assim, né? Ou seja, as coisas passam a ser propriedades do povo, entre aspas, né? De institutos estatais, né? Entidades estatais, né? Não é nem públicas, né? Dentro do mundo comunista não usa muito a palavra pública, né? Usa a palavra estatal, né? Às vezes usa a palavra do povo, né? A polícia do povo, né? Uma coisa assim, mas essencialmente é do Estado, né? E então as companhias, né? As companhias, né? Que movimentam a economia, até cooperativas de campo, pertencem ao Estado. E a gente então acha e vive na fantasia de que o comunismo era a alteração dessa relação dos modos de produção, tá? E o próprio Marx fala que, olha, tem que ter a ditadura do proletariado no socialismo, até um dia chegar no comunismo, não precisa mais de ditadura do proletariado, não precisa mais de Estado. Bom, aí aquele paraíso assim, que nunca ninguém nem viu chegar perto, né? Fica aquela utopia de fundo cristão, transformado para coisa dentro de um socialismo, dentro de um comunismo, né? Adaptado, né? Adaptado para uma coisa laica, vamos chamar assim, né? Comunista ou laica. Aí você tem eu acho que ele não falou em comitê central, em partido. Eu tenho a impressão que Marx não falava muito que a ditadura do proletariado ia ser comandada pelo Partido Comunista. Tenho impressão. Não tenho certeza. De qualquer maneira, isso aí é coisa do Lenin, né? O marxismo-leninismo, então tem o Partido Comunista que vai controlar o país. Mas, na verdade, não é o Partido Comunista que vai controlar o país. É o Comitê Central, ou o Politburo, que vai comandar o país. Não é o Partido Comunista. O Partido Comunista que vai mandar no país é só para o povo, as classes médias acharem. Não. É o Comitê Central. Pô, Partido Comunista é um troço enorme. Em Cuba são dezenas de milhares. E na União Soviética eram milhões de pessoas. Então não pode milhões de pessoas controlar o país. Que é isso? 3 milhões, 5 milhões de pessoas controlar o país? Que ditadura é essa? Não. Quem controla é o Comitê Central, ou o Politburo. Aí são no máximo, algumas dezenas de pessoas. Um punhado de pessoas. Entendeu? 20 e poucos, 30, sei lá. Um punhado aí de pessoas, entendeu? São esses que controlam, e talvez assim os que tenham mais decisão mesmo sejam meia dúzia, entendeu? 5, 6, 7, né? 5, 2, 3, né? Que tem o poder mesmo, né? Então, só que a gente achava, porque eu já fui, né, marxista, socialista, tudo mais, por isso que isso me toca tanto, por isso que eu entro numa de fazer esses áudios, vídeos, esses posts sobre esse assunto, essas reflexões, né, que pode ajudar outras pessoas também a compreender as coisas. Né? Então, o que você tem você tem uma mudança de sistema econômico e uma coisa política, que é o Comitê Central, que vai mandar na política e na ideologia, vai mandar no país, na sociedade. Tá? O que você tem, e a gente achou que isso era meio que secundário, que a principal característica do comunismo, do socialismo, era a coisa econômica, a mudança na relação econômica. Pois bem, para os socialistas, para esses chefes
políticos do partido para o Comitê Central, eles estão rindo para isso. E o exemplo maior são os chineses, que riram para isso. Assim, não, o comunismo não é uma relação econômica. O comunismo é político. Ou seja, é o Comitê Central. É o que o Comitê Central decide, quer e diz que é o melhor. Só uma coisa. Então, o Comitê Central decide que agora, na China, vai ter um capitalismo econômico e bolsa de valores. Não é? Especulação com bolsa de valores. E se alguém disser, não, isso aí não é o comunismo, quem que vai dizer na China que não é o comunismo? Quem diz o que é o comunismo é o Comitê Central do Partido Comunista. Ele diz o que é o comunismo. Tem algum chinês que não está de acordo? Cadê esse cara? Já sumiu. Já está em trabalhos forçados na Mongólia interior. Entendeu? Então, o sistema chinês mostrou bem que comunismo, e isso, as pessoas, isso é importantíssimo, que um monte de gente tenta entender as coisas no Brasil, no mundo, não consegue entender, porque fala, não, comunismo, mas como é que é isso? Como é que pode? Não consegue entender. A questão é essa. Para o povo, o que foi dito aí para o povo, que inclui para os intelectuais de classe média, achavam que comunismo é relação econômica, é economia, mas não é. É político, é o centralismo ditatorial, né, sem oposição nenhuma política. Tá? Isto é o comunismo. O comunismo é o que o Comitê Central decide que é o comunismo. Então, ele decidiu que Bolsa de Valores agora é o comunismo chinês e está decidido quem vai falar contra. Entendeu? É assim que funciona. Tá? Então, o comunismo é essencialmente político. E a gente pensava que o comunismo era essencialmente econômico. Mas não é. O socialismo, o comunismo é essencialmente político. Bom, então você tem essa junção dessa mega ditadura sem oposição da China com os Estados Unidos, representando o Ocidente, representando o sionismo. Né? Tanto que você tem, né, em 73, quer dizer, um ano depois que o Nixon foi lá, né, outros encontros importantíssimos, né, por exemplo, devo aí ao Daniel Simões ter mostrado aí a foto, tá aí, que eu também postei aí na frente, é o Rockefeller, né, com acho que é o primeiro-ministro chinês, né, um outro importantíssimo chinês, né, o Zhou Enlai, lá em Pequim, né. Ele vai de novo em 75, Rockefeller vai com Kissinger, lá na China, é isso, pronto, 75, então fantástico, tem uma foto aí fantástica, né, do primeiro da China, Jiang Zemin, uma coisa assim, né, e com Kissinger, que é Ashkenazi, é mega sionista, e o Rockefeller, que é todas as coisas aí de ruim que a gente pode achar que é, né, e os três ali, acho que é um aperto de mão dos três juntos, né, também é super simbólico, são tanto aquela do Nixon com Mao Tse-tung, né, quanto essa daí, de 75 também, tá aí, tá tudo dito aí do Rockefeller, né, com a China. Então você tem a aliança desse capitalismo sionista, especulativo e bancário com o sistema comunista. Aliás, é mais ou menos o que está sendo implantado até hoje. Então a China vai ficando com elementos do capitalismo e o Ocidente vai ficando com elementos políticos e controles sociais do tipo do comunismo, né? Sobretudo chinês, né? Quer dizer, tinha dois tipos de comunismo. Se o comunismo foi implantado para fazer experimentos sociais, viram o da União Soviética e depois o da China, decidiram que o da China era melhor. Talvez que o da China conseguisse reprimir mais ainda as oposições, eu acho. Eu acho que a China consegue reprimir mais as oposições do que o soviético, que tinha mais dissidentes, tinha mais pensadores. Assim, a China não tem dissidente, cara. Não tem dissidente. Só se você estiver no exterior. Não tem dissidente dentro da China. Não é? Sendo uma cara que fala contra, um sujeito que fala contra o sistema chinês, tanto dentro da China, não existe isso. Nunca existiu. Só um outro fora da China. Mas
na União Soviética tinha um cara que aí era perseguido um pouco, aí voltava para casa, ficava um tempo na prisão, voltava, escrevia, tinha uma relação com o Ocidente. Bom, era permitido isso muitas vezes aos que fossem judeus, porque eles tinham uma rede externa, né, também, não só eles, mas muitos desses eram judeus. Ele disse que a União Soviética, né, a KGB não reprimia tanto, porque não reprimia quem tinha esquema fora no Ocidente, né? Isso eu tenho lido aí, né, Rurik Skywalker, né, escrevendo. Bom, esses judeus russos tinham esquema fora do Ocidente, não só eles, outros também tinham esquemas fora no Ocidente. Né? E aí esses eram menos reprimidos, entendeu? Eram presos, mas logo eram soltos, sabe? Umas coisas assim, né? Agora, quem não tinha esquema no Ocidente, aí era reprimido barbaramente. Aí é Sibéria, ou morte, ou, sabe? Coisa assim. Então, a China conseguiu reprimir totalmente. Não tem nada, não tem dissidente chinês. Não tem dissidente chinês na China, né? Então, ela fez um trabalho de engenharia social perfeito para os engenheiros sociais, né? E a China virou, e isso é uma conclusão que eu cheguei hoje, eu não tinha, a China virou uma espécie de parque industrial, uma zona industrial, parque industrial dos Estados Unidos, do Ocidente, né? Os Estados Unidos é o que tem mais indústria no mundo. Então, Parque Industrial dos Estados Unidos e depois do Ocidente, porque todo mundo fabrica coisa lá, até o Brasil fabrica coisa na China. Então, a China virou o Parque Industrial dos Estados Unidos e do Ocidente. Né? Todo mundo fabrica tudo lá. Quando você quer num lugar que tem muita insegurança, para fazer uma produção agrícola, uma exploração de minas, uma exploração em fábricas, né? Se o lugar tem muita insegurança, você precisa de uma milícia, né? Se usa uma milícia, né? Então vai usar na África para garantir, né? Grupos armados, assim, né? Tipo milícia, vou chamar tudo de milícia, para garantir a segurança de minas no Congo, de minas em qualquer lugar aí da África, né? Já teve isso em Angola, já teve vários lugares, tá? A máfia no sul da Itália vai ser utilizada até em grandes, fazendas. As fazendas produzem, né? Em italiano, factoria é fazenda, né? Então mostra bem que a fazenda tem um lance de fazer a coisa, né? Ela tem uma produção ali artesana ou industrial, vamos dizer assim. Então você pode ter 300, 400 pessoas trabalhando numa fazenda. Uma fazenda desse tipo de produtividade, né? Não é só plantar, é plantar e trabalhar aquilo, né? E também tem a questão do gado, né? Trabalhar aquilo, né? Você poderia ter centenas de pessoas trabalhando, né? Mais ou menos como se fossem os operários, entre camponeses e operários. E para reprimir, quando eles pediam melhoras nas condições, para reprimir isso, talvez 5 cangaceiros, vamos chamar assim, não fosse suficiente para reprimir, né? Então você tem que usar a máfia. É uma das coisas que a máfia apareceu, né? Para reprimir demandas dos trabalhadores, seja urbano, seja no campo, no sul da Itália. Né? Então, a máfia ela é usada assim, as milícias. A máfia é uma espécie de milícia. Né? Assim, no Brasil, a milícia é utilizada também, né? Para segurar, olha, uma zona aqui que tem muito comércio, uns depósitos industriais, mas tem muita roubalheira, muita bandidagem, né? Então vamos pagar a milícia para ela fazer a segurança disso, né? Agora, uma milícia ela é sempre meio arriscada, né? Ao mesmo tempo que você paga e ela te defende, mas se você vacilar com ela, porque ela é meio um cão bravo, né? Ela pode se virar contra você, né? Da mesma forma que um segurança, né, de casa noturna, bom, os seguranças ali obedecem ao dono da boate, né? E, de princípio, eles vão defender o dono da boate quase até o fim, né? Não é? Mas se o dono da boate, porque está estressado com outra coisa, xingar o segurança, sabe? Por algum outro motivo, o segurança pode pegar e quebrar a cara do dono. Perde o trabalho, tudo bem. Demitido, mas tudo bem. Quebrar a cara do dono que contratou ele. Porque essas forças miliciosas, essas forças brutas, elas são assim,
elas podem se virar contra quem contratou, entendeu? Você vê até que o Wagner, o Prigozhin do Wagner, ele sendo bruto, né, sendo pró-russo, trabalhando em conjunto com o exército russo, ele uma hora pega e se vira contra o governo russo. Então é normal isso, né? É um cão feroz, né? É um cão feroz que de vez em quando pode ficar raivoso, né? As milícias. Então, o Partido Comunista Chinês, não, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês é essa milícia de segurar, controlar, para que os trabalhadores da China trabalhem por baixos salários, às vezes em condição escravas ou semi-escravas, que a gente não sabe o que acontece lá naqueles interiores, lá em campos de prisioneiros de concentração. E não tem sindicato, não tem nada. Ou se tiver o sindicato só existe para dizer amém, né? Não tem real questionamento, né? De vez em quando um questionamentozinho você vê que é reprimido. Então, o Politburo da China, o Comitê Central da China, ele é essa milícia do Ocidente, dos Estados Unidos, porque, na verdade, o comunismo, ele sempre foi uma ferramenta do capitalismo, e é triste para muita gente escutar isso, né? Se dar conta disso. O comunismo sempre foi uma ferramenta do capitalismo para criar essa oposição, para fazer experimentos sociais, de engenharia social, para criar essa oposição que ele precisa, para criar um estado de guerra. Então, o comunismo, ele, profundamente, ele é submetido aos interesses sionistas ou capitalistas. Entendeu? Né? Não é à toa que o Porto de Haifa, que é o Porto de Israel, é administrado pela China. Entendeu? Então, e que os Estados Unidos, que é, né, a maior economia industrial, produz tudo, praticamente tudo, né, lá na China. Então, o Politburo, da China, ele é a milícia que faz que os trabalhadores da China não se revoltem, né, contra certas condições de trabalho, certas coisas da cadeia produtiva que o Ocidente faz lá dentro da China. E que no início os salários eram baixíssimos todos, agora aumentou, assim, algumas cidades grandes lá aumentou, a gente sabe, uma classe média. Mas assim, durante um bom tempo, tudo era baixo de salário lá, né? Hoje você tem uma parte que ganha direito e outra parte que continua miserável, ganhando coisa miserável. Não é só dinheiro, né? Essas são as condições de trabalho também, né? Sabe? E tudo isso aí é representado nesse encontro aí do Nixon com o Mao, ou esse outro do Rockefeller com o premier chinês, Jiang Zemin, com Kissinger, né? Então você tem essa função da China. Isso aí é Klaus Schwab. Klaus Schwab aparece para louvar isto, para fazer uma louvação político-marketing ideológica dessa China. Por isso que eu digo que o modelo chinês é tão perigoso, porque o modelo chinês é o que eles querem aplicar, já estão meio que aplicando no mundo, né? Mas querem aplicar mais. Porque o modelo chinês é isso, é o modelo per se da nova ordem mundial. E muita gente não vê, porque acha que só vê a tal da prosperidade da China. Entendeu? Então, mas as pessoas não entendem que é preciso ter, não querem ver, né? Que é preciso ter liberdade, que é preciso ter uma vida verdade, e que esse negócio de Politburo mandar em tudo é um saco. Não tem assim, de certa forma no Brasil tá um pouco isso, né, cara? Olha só, no Ocidente, tudo que é jurídico é corrupto. Só que, às vezes, ele tem que dar uma decisão legal mesmo, né? Boa, né? Não dá para fazer 100% das decisões sempre tendenciosas, né? Tem algumas decisões que são boas, no final das contas, na coisa jurídica, né? De vez em quando tem, né? Algumas vezes tem, né? Ou são decisões neutras, né? Mas, quando rola certas coisas importantes, vem lá, dentro da corrupção, corrompe-se, né, o sistema judiciário e a decisão vai para o lado dos poderosos, não é? Pois bem, no sistema comunista não tem
tem isso. Não tem um advogado conhecido por ir contra o Estado. Não tem, cara. O julgamento, quem faz a acusação já dá a sentença, já dá o julgamento. É muito pior. Assim, o sistema jurídico do Ocidente é ruim, mas o sistema jurídico comunista é muito pior. Não tem defesa, não tem uma coisa assim. Dentro da coisa ocidental, tem às vezes aquele teatro, né, que aparece nos jornais, a decisão do governo ou não, aí alguém lutando contra o Estado, não sei o quê, né, às vezes ganha, às vezes, sabe, tem aquele debate público, mesmo que às vezes esteja cartas marcadas, mas, né, mas não tem esse debate público, essa coisa na China, não existe. Só tem o tribunal te julga e está julgado. É muito pior, consegue ser muito pior. Um é ruim, o Ocidente é ruim, e lá na China é muito pior. Né? Todos esses blogueiros que defendem a China, se eles estivessem na China, se fossem chineses, estava todo mundo em campo, morto em campo de concentração, porque você não pode defender e criticar um pouco. Não, você tem que obedecer totalmente ao partido. Eu tive em Cuba alguns meses e isso aí, você tem que obedecer ao politburo do partido. Não é o partido em si. É a direção do partido. Faz diferença. Porque o partido em si é muita gente. Tem algum nível de debate dentro do partido. Mas não é. Você tem que obedecer o que os chefes dizem. E isto é comunismo. Tanto faz o sistema econômico em que ele se transforma, o que insira, o que ele coloque para dentro, né? Tanto faz. Então, o comunismo, no final das contas, diferente do que a gente pensava, né? É a ditadura chamada ditadura do proletariado, mas não é do proletariado coisa nenhuma, é só a ditadura. É a ditadura do comitê central, de um partido. Isto aí é a essência do comunismo. Obedeça o que meia dúzia de chefes te dizem. Sacou? Então, por isso que ficou assim, não é à toa, né, que no final das contas o STF trabalha bem assim, né, ele meio que acusa, já decide, já legisla, já faz tudo, assim, segue mais ou menos o modelo que a gente tem em país comunista, na China, assim, não é 100% igual, porque não dá, porque a condição é diferente, o partido é diferente, o país é diferente, vem de outra história, mas assim, é mais ou menos nessa direção aí que se está indo, e que já se é assim. Entendeu? Olha, eu acho que então ficou com essa reflexão aí, a gente tem bastante coisa para falar, que puder, deixa aí recados aí, né, mensagens, né, sobre toda essa questão. E, resumindo, a foto que encarna a nova ordem mundial é o Nixon com o Mao Tse Tung. Até hoje estamos vivendo isso, estamos vivendo desdobramentos disso aí. Tá? Eu não tinha consciência de que era tão poderoso, né, essa coisa. Agora, o que eu queria falar é o seguinte, como milícia, então, a China, o Comitê Central da China serve aos interesses capitalistas, sionistas, ocidentais. Só que a milícia, ela pode ser descontrolada, ela é um cachorro bravo, pode se descontrolar. Então, é por isso que tem alguma oposição, tem algum medo do Ocidente em relação à China, que os caras podem virar, se sentir ofendidos, não sei o quê. Pode. Porque os coisas ruins também brigam entre eles, por vaidade, por dinheiro, por poder, por várias coisas, por sexo, por qualquer coisa eles podem brigar também entre eles, porque o ser humano é assim. Não é uma obediência 100% de tudo, racionalmente fazendo tudo assim, para caminhar para um objetivo. Eu não acho que seja. Sabe? Tem todas essas coisas, diferenças pessoais, diferenças, né? Então tem isso. Então, por isso que a China, às vezes é apresentada como inimigo do Ocidente, mas bom, o Ocidente fabrica tudo lá, que inimigo é esse? Que é tudo do Ocidente fabricado lá. Se fosse inimigo mesmo, os Estados Unidos não fabricavam as coisas lá. As pessoas ficam nessa fantasia de ter uma guerra entre a China e os Estados Unidos. Por que teria isso? Os Estados Unidos fabricam tudo lá. Então, primeiro, os Estados Unidos teriam que fazer uma coisa econômica de uma guerra, né? Retirar seus investimentos ou sancionar qualquer coisa que estivesse trabalhando com a China. Não é?
mas não faz isso, né? Então, a China, o político da China é uma máfia que serve de milícia para administrar os negócios do Ocidente, o sionismo, né, na China, mas ao mesmo tempo é uma máfia que tem que ser bem tratada e tem que poder crescer. Senão ela pode, como um cachorro raivoso, como eu te falei, como o leão de chácara, pega e dá um soco no cara que é o patrão, né? Que é o Ocidente, continua sendo o Ocidente, né? A frase que eu queria lembrar é o seguinte: o comunismo, na verdade, tristemente, né, para as pessoas que acreditaram, o comunismo, ele serve aos propósitos do capitalismo. Ou, melhor ainda, o comunismo serve aos propósitos dos capitalistas. Quando me refiro dos grandes capitalistas. O comunismo serve ao propósito dos grandes capitalistas. Os grandes capitalistas também são sionistas, é um pacote praticamente, todos. Talvez todos não sejam na mesma linha, mas muitos são nessa linha, né? Mas, então você vê que a União Soviética foi feita para causar uma divisão no mundo, né? Justificar orçamentos, medos, tudo mais, né? E também a China foi feita primeiro nessa divisão, né? Essa divisão talvez foi armada aí entre a China e a União Soviética. Não sei se foi pensada, mas talvez já tenha sido armada antes, para poder justificar para as classes médias chinesas a aproximação posterior, gradual, com os Estados Unidos. E foi gradual mesmo, foi 10 anos, por aí, uma dezena de anos, e depois mais 10 anos para abrir um pouco, mais 10 anos para abrir um pouco, 30, 40 anos, 30 anos de aproximação China-Estados Unidos, para poder chegar a um certo nível de bolsa de valores, né, 30 ou mais. Claro, né, tinha que convencer as classes médias, também populares, digamos, mais politizadas chinesas, que apoiaram e fizeram a revolução, ou pelo menos seguiram a revolução cultural. Tudo isso foi feito depois do grande reset. A revolução cultural é um grande reset, né? A revolução russa foi um grande reset, a revolução cultural mais ainda, né? A revolução chinesa, a parte cultural, né? Mais ainda, um grande reset, né? E bom, é isso. O comunismo serve aos interesses dos capitalistas, dos grandes capitalistas. Não conseguimos ainda entender todos os mecanismos disso, mas alguns mecanismos já foram expostos. E a gente consegue ver o quadro geral, né? Não tem luta de classes, tem uma classe oprimindo e massacrando a outra. E essa classe não é a classe alta, não. São pouquíssimos parasitas lá em cima, entendeu? Não é a classe alta que apoia eles. Não, esses também estão nessa luta. São os intermediários ali, mas também estão nessa luta de classe. Não tem luta de classe. A gente gostaria que tivesse, mas não tem. É falsa a ideia de que tem uma luta de classe. Teve alguns confrontos, mas justamente o que tem é essa classe dos parasitas, microclasse dos parasitas, massacrando, dominando, controlando todo mundo. Não é? Eu sei que é duro de escutar, mas a gente tem que ver a realidade, né? Porque tem muita gente aí que só acordou um pouco, acha que Papai Noel não existe. Sabe que Papai Noel não existe. Mas fala assim, não, claro que Papai Noel não existe. Quem entrega os presentes são os gnomos. Quem entrega os presentes que são os gnomos é gente que acha que a China é antiglobalista, né? Ou que a Rússia do Putin é antiglobalista. Esse é o pessoal que não acredita em Papai Noel, mas acredita que os gnomos entregam os presentes. Sacou? Valeu, gente. Um abração aí para vocês. Pensem em tudo isso. E deixem mensagens.